Oiê, tudo bem com você? Eu sou Elaine Salete, sou professora de costura criativa e professora de cartonagem. Na aula de hoje nós vamos fazer esta fofura de nécessaire, uma nécessaire super espaçosa, com bolso gigante na parte da frente e outro bolso na parte de trás. Olha só que bacana. O compartimento principal também dela é bem grandão, cabe muita coisa dentro, ó. Tá? Espero que vocês gostem dessa aula, assistam até o final, porque durante a aula eu vou dar várias dicas para facilitar o trabalho de vocês na costura. Então, assistam até o final para não perder essas dicas, tá bom? E se gostar do vídeo, não esqueça daquele joinha bem bacana aí pra gente e um comentário, que esses comentários eu adoro responder, eu amo ler o comentário de vocês. Às vezes eu atraso um pouquinho para responder, mas eu procuro responder a todos, tá bom? Então deixa um comentário aí que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. E quem puder, compartilhe esse vídeo, que isso vai ajudar muito o nosso canal, porque cada vez que vocês compartilham o vídeo, é uma pessoa diferente que chega até aqui o canal. E assim a gente pode crescer e continuar com esse projeto, com as aulas gratuitas aqui no YouTube. Tá bom? A nossa lista de material para esta nécessaire. Olha só, vamos começar com 3 cursores, tá? O zíper principal é um zíper de 35 centímetros. O canal do zíper, desse zíper principal, são 4 vezes de 25 por 5. A ponteira do zíper, o acabamento do zíper você vai precisar de 2 vezes de 5 por 5, tá? Tô utilizando o mesmo tecido, tá? Para fazer a lateral da nécessaire, a gente vai precisar de uma vez de 65 por 10 no tecido de forro, uma vez no tecido externo já estabilizado ou já quiltado na manta R1 e no TNT, um TNT grosso, tá? Então, o TNT grosso, não é aquele fininho, não, aquele mais grosso que a gente encontra em lojas de aviamento, tá bom? Eu fiz um matelassé aqui, ó, de 3,5 em 3,5 centímetros. Como o meu tecido, ele tem sentido, são coraçõezinhos, eu quis que todos os corações ficassem apontados de cabeça pra cima, né? Então, eu dividi ao meio, tá? E fiz uma emenda bem no meio aqui. Então, se o tecido de vocês tiver sentido, vocês façam isso, tá? Façam essa emenda para os dois lados ficarem com a posição correta, tá bom? Para fazer os bolsos laterais, nós vamos precisar de 2 zíperes de 20 centímetros, tá? E 8 vezes de 4 por 4. 8 vezes de 4 por 4. Agora, para fazer o corpo da nécessaire, a gente vai precisar de 6 vezes, porque ela tem bolso nas duas laterais, tá? Então, esses bolsos precisam ter forro. Então, são 6 vezes de 25 por 20, tá? 6 vezes de 25 por 20. E 2 vezes no tecido principal, já também quiltado na manta e no TNT, tá? Na manta e no TNT, 2 vezes de 25 por 20, tá bom? Eu vou começar preparando os espelhos da nécessaire, tá? Então, eu vou pegar as 2 partes externas no tecido principal e vou pegar 2 forros desse aqui de 6 por 25, tá? Vou pegar 2 desse aqui. O restante eu vou reservar. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir esse tecido aqui de 20 centímetros, eu vou cortar aqui com uma faixa de 4 centímetros, tá? Vou cortar isso no principal, ó, na parte superior, tá? O meu tecido, ele tem sentido, então, ele fica em pé pra cá, ó. Fica na posição correta pra cá. Então, vai ser aqui que eu vou cortar, tá? Eu vou cortar 4 centímetros. Vou fazer uma marcação de 4 aqui, ó. De 4 centímetros e vou cortar. Isso eu vou fazer nos 2 espelhos, tá? No espelho da frente e no espelho de trás e naqueles 2 forros que eu separei, tá bom? Vou marcar e vou cortar.
ó. Tá bom? Eu vou fazer isso nessas 3 peças, tá? Bom, então, olha, cortei as 3 peças que estavam faltando, né? Que são 4, eu já tinha cortado uma. Então, ficaram assim, ó, os 2 forros assim, divididos, tá? E as 2 partes externas também divididas, tá bom? Vamos preparar agora o zíper. Os zíperes, esses zíperes menores, de 20 centímetros, a gente já vai colocar o cursor, tá? Já vou deixar ele com o cursor. Ó, um cursor eu coloco entrando pra direita e o outro entrando pra esquerda, tá? Se você não sabe como colocar cursor, eu vou deixar na descrição do vídeo, na descrição desse vídeo, no box de informação, eu vou deixar o link de um vídeo onde eu ensino a colocar cursor, tá bom? Então, ficou um pra lá e o outro pra cá. O que eu vou fazer aqui agora? A gente vai pegar aqueles tecidos de 4x4... E vamos fazer um extensor para esse zíper. A gente já fez em outras peças esse extensor. Então, como que eu vou fazer esse extensor? Eu vou colocar, ó, aqui, direito com direito, ó. Direito com direito. E vou colocar o outro aqui por baixo, do mesmo jeito, ó, assim, ó. Tá, ó. Fazendo um sanduíche do zíper. Aí, eu vou costurar e vou rebater essa costura, tá? Ó, costurei, agora eu puxo pra cá, ó, e vou rebater a costura, tá bom? Isso eu vou fazer em todos, tá? Olha, os zíperes ficaram desse jeito, tá? Com a extensãozinha costurada aqui, tá? Agora, a gente vai costurar esse zíper nesses espelhos aqui, onde a gente fez aquela divisão, tá? Então, eu vou pegar aqui um zíper, vou marcar o meio aqui, ó, do meu espelho, a parte inferior dele, ó, acerto bem aqui, puxo bem, ó. Bem certinho, vou dar um pique bem pequenininho aqui, ó. Só pra marcar o meio, tá, ó? Meio marcado. Vou pegar meu zíper, vou dobrar, ó, junto aqui, ó. Desse jeito, ó, costura com costura, tá? E vou marcar o pique aqui. Lembrando que esse meu zíper é de nylon, então eu não vou dar piques pra ele não desmanchar, tá? Pra ele não desfiar. Então, eu marco com a caneta. Essa minha caneta aqui é aquela caneta térmica que apaga com calor. Então, se borrar mais, não tem problema, que depois é só passar o ferro ou o secador que ela apaga. Ó, marquei dos 2 lados o meio, tá? Agora, eu vou posicionar aqui, ó. Deixa eu tirar o zíper daqui do meio, ó. Vou pegar, o pique tá marcado aqui, né? Ó, aqui é o meio do espelho. Vou pegar o meu zíper e vou colocar meio com meio e direito com direito, tá? Essa parte do dentinho aqui é o direito do zíper, tá? Então, eu vou colocar o direito com o direito do espelho. Desse jeito aqui, ó, bem certinho. Tá? Vou colocar um alfinete aqui, pra ele não sair da posição. Dou uma conferida, ver se os 2 lados ficaram iguais, ó. Dobra aqui, ó. E confere, ver se o meio ficou certo, né? Certinho. Então, eu vou colocar aqui também o forro. Agora, eu pego uma das partes do forro maior e vou colocar com o direito pra baixo, tá? Igual a gente costura o zíper normal, tá bom? Também no box de informação aí embaixo do vídeo, eu vou deixar o link de um vídeo que eu também ensino como costurar zíper, tá? Vale a pena olhar esses vídeos, porque são vídeos rápidos e são diquinhas bem bacanas que facilita a vida. Ó, acerto bem, alinho bem aqui, ó, e vou costurar. Olha só, costurei, tá? Agora eu desviro e rebato essa costura, tá?
Olha, fica assim, ficou assim, tá? Então, com ele já costurado, já rebatida a costura, agora eu vou costurar essa parte aqui, tá? Então, eu vou posicionar, cuidado com o sentido. Se você quer que ele fique em pé na hora que desvira, vocês coloquem ele de cabeça pra baixo, que depois, na hora que desvirar, ele vai ficar em pé, tá? Vou colocar aqui, ó, direito com direito, bem certinho. Aqui eu não preciso nem marcar o meio, é só eu alinhar aqui, ó, tá? Ó. E o forro aqui por baixo, tá? Ó. E vou costurar o zíper. Quem quiser pode alfinetar, pode colocar clips, tá? É melhor, que o tecido não vai correr. Ó, vou dar uma diquinha pra vocês de como utilizar essa ferramenta aqui, que ele é um abridor de casa, mas a gente também utiliza ele pra desmanchar a costura de uma maneira segura que vocês não vão estragar o trabalho de vocês. Então, eu preciso desmanchar essa minha costura aqui, que ela ficou torta, tá? Se eu colocar o desmanchador desse jeito aqui, ó, pra desmanchar, o que pode acontecer? Essa ponta afiada dele aqui pode danificar o meu tecido. Tá? Então, nunca coloque desse jeito. A maneira correta é essa bolinha aqui, ó, tá vendo essa bolinha vermelha que tem na ponta dele? É colocar ela pro lado que você quer preservar do seu tecido. Aí, é só desmanchar, ó. Você não vai estragar o tecido fazendo desse jeito. Porque a pontinha tá protegida, entendeu? Aí, ó. Desmanchei com segurança, não danifiquei o meu tecido. Gostaram da dica? Deixa um joinha aí se vocês gostaram dessa dica. Bom, então, olha só, costurei o zíper, já rebati as costuras, tá? Dos lados tá pronto, tá? O outro lado, esse outro espelho aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou costurar o zíper igual eu costurei aqui, tá? Bom, então, olha só, tô com os dois espelhos aqui prontos, tá? Agora, na hora que a gente abrir isso daqui, ó, tem que ter um forro aqui dentro, né? Então, a gente vai pegar desses daqui, que a gente tem 25 por 20, novamente. Vou pegar mais dois. E agora, eu vou colocar ele direito com direito aqui com forro, ó, desse jeito. Ó. Direito com direito, e vou passar uma costura em volta, tá? Ó, então, ficou assim. Na hora que a gente abre o bolso, ó, já tem o forrinho aqui, tá bonitinho lá dentro, ó, bem acabadinho, tá? Agora, eu vou refilar, deixar tudo bem certinho, cortar esse excesso de tecido aqui, e a gente já vem pra costurar as laterais, tá bom? Já refilei, já ficou bem certinho os dois espelhos, tá? Conferi as medidas, se estão iguais, do zíper pra cá, do zíper pra cá, esse extensorzinho do zíper aqui, confiram as medidas, deixem todos bem certinho, tá? Pra não ficar um lado diferente do outro. Bom, então, agora a gente vai costurar a lateral aqui nesses espelhos. Lembrando que a lateral, eu coloquei uma anotação no começo do vídeo, que não é por 65, ela é por 67, tá? É 10, a medida dela é 10 por 67, tá bom? Então, olha só, eu vou pegar e vou colocar ela aqui, ó. Direito com direito, tá? Ó, desse jeito, na lateral aqui, direito com direito. E vou costurar até na hora que eu chegar aqui, ó, tiver faltando um pé de máquina, tá? Ó, um pé de máquina aqui pra terminar o espelho, ó, tá vendo? O pedacinho do espelho que ficou aqui, então, eu vou parar um pé de máquina antes, tá?
Ó, parei aqui no alfinete, tá? Bem aqui eu parei, olha lá. Deixa eu tirar o alfinete. Peraí que na hora que eu dei o retrocesso, ela andou um pouquinho. Deixa eu desmanchar, ó. Um pontinho aqui. Aqui, ó. Tá? Então, ficou aqui um pé de máquina sem costurar. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Vou dobrar, ó, avesso com avesso, vou puxar ela pra cá, ó. A lateral pra cá, pra fora, ó. E vou deixar ela paralela com o espelho, ó. Tá vendo? Tá paralela, os dois direito pra cima, tá bom? E paralela. Aí, eu seguro bem aqui no cantinho, ó. Pode colocar uma régua aqui, ó. Alinhando aqui com a lateral, ó, desse jeito, ó, tá alinhada com a lateral, e aí eu puxo pra cá. Acerto bem aqui, ó. E vou costurar aqui um pé de máquina, tá? Ó, como ficou um pé de máquina sem costurar aqui, agora eu venho e fecho esse cantinho que ficou sem costurar. Vou costurar, na hora que eu chegar aqui no final, do mesmo jeito, eu vou parar um pé de máquina, tá? Então, bem aqui, ó, eu vou parar a costura. Tá? Ó, parei. Parei aqui no alfinete e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar, vou virar com o direito pra cima, deixar ela paralela aqui com essa lateral, que sempre a gente deixa paralelo com a parte que a gente vai costurar. Então, ela tá paralela a essa lateral, acerta bem aqui. Deixou paralela, segura aqui ou coloca a régua. Ó, alinhou bem. Colocou a régua, aí agora é só puxar e costurar pra cá, tá? Ó. Ó, sobrou um pedacinho aqui, esse pedacinho que sobrou a gente corta, tá? Se vocês quiserem cortar uma faixa maior por segurança, pode cortar, tá? Não tem problema não, pode cortar. Ó, ficou desse jeito a minha, tá? Ó, os cantinhos bem certinho, tá bom? Então, já com essa parte, essa primeira parte costurada, a gente vai costurar o outro espelho, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dobrar aqui, ó, junto aqui pontinha com pontinha, puxo aqui bem certinho, ó, pra eu marcar o meio aqui embaixo, ó, tá? Ó, o meu meio deu bem aqui na minha emenda, na minha costura de emenda, tá? Então, aqui vai ser o meio do meu canal, da minha lateral, tá? E aqui eu já marquei o meio também desse outro espelho. Então, eu vou encaixar aqui, ó, meio com meio. Vou colocando clipes em toda a volta. E aí, é só passar uma costura de pé de máquina, tá? Agora, eu vou passar a costura em toda a volta, tá? Tá, costurei os dois espelhos na lateral, tá? Vou desvirar, deixar o direito pra fora. Parte externa tá pronta, né? Eu vou costurar agora a parte do forro, tá? A parte do forro eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou pegar e vou costurar a lateral igual eu costurei na parte externa. Vou costurar primeiro no espelho e depois eu costuro o outro, tá bom? Bom, então, olha só, eu costurei o forro e eu deixei uma abertura aqui, ó, tá? Que é por onde a gente vai desvirar a necessaire depois, tá bom? Então, comecei com retrocesso e terminei com retrocesso, tá? Bom, vou reservar essa parte e a gente vai costurar agora o zíper principal, tá? Que é aquele zíper de 35 centímetros, tá bom? Pra fazer esse canal do zíper, a gente vai utilizar os tecidinhos de
4 por 25 por 5. 4 vezes 25 por 5, tá bom? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é marcar o meio desse zíper e marcar o meio dessas pecinhas aqui, tá? Bom, então olha só, com os meios marcados já bem certinho, o que que eu vou fazer aqui? Nessas bordinhas aqui, eu vou ao ferro e vou dobrar 1 centímetro para dentro, desse jeito, olha. Vou vincar e vou dobrar 1 centímetro na parte externa, no forro, tá? E dos dois lados de cada canal do zíper, nesse aqui e nesse aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então, eu vou fazer uma bainha de meio centímetro só vincada no ferro, tá bom? Ó, eu vou dar uma dica para vocês fazerem uma bainha e ficar bem certinha e não dar muito trabalho. Não preciso... Quem tem aquelas réguas, né, que marca os centímetros, que pode passar o ferro, legal, né? Mas quem não tem, pode improvisar numa folha de sulfite. Então, o que que eu fiz aqui nessa folha de sulfite? Eu marquei da bordinha pra cá, eu fui entrando 1 centímetro, da bordinha pra cá 2, da bordinha pra cá 3, 4, 5, o tamanho que vocês precisarem fazer a bainha de vocês, tá? Então, o que que eu faço? Eu pego aqui, esse lado aqui eu já fiz, ó. Eu pego o meu tecido, coloco ele aqui embaixo, ó. E dobro ele bem certinho no tamanho da bainha que eu quero fazer. Se eu quiser fazer uma bainha de 2 centímetros, eu vou trazer ele aqui na marca dos 2, ó. Deixo o sulfite bem encostado aqui na borda do tecido e trago ele aqui na marca do 2. Como eu quero fazer uma bainha de 1 centímetro, então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou encostar o meu sulfite bem certinho ali no tecido, ó. E o tecido alinhado na linha do 1 centímetro, desse jeito, ó. Aí, eu pego o ferro, venho, posiciono aqui em cima, aperto um pouquinho e pronto. Não tem perigo, não pega fogo, tá? E é bem facinho de fazer. Daí, vocês fazem do tamanho que quiser a bainha. Olha só como que ela fica bem certinha. Gostaram dessa dica? Não esqueça do joinha aí no vídeo, então, tá? Acho que merece um joinha o vídeo agora, né? Bom, então, olha só, com as bainhas já todas feitas, tá? Todas dobradas de 1 centímetro, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu tecido e vou costurar no zíper, tá? Então, eu tô com o meio do zíper marcado aqui, eu vou colocar com o tecido principal, tecido externo, meio com meio, tá? Vou acertar bem aqui, ó. E vou pegar o tecido de forro do mesmo jeito, meio com meio, e alinhar bem aqui, ó, tá? Mantenham as bainhas dobradas na posição certinha, tá? E aí, a gente vai costurar normal, passar uma costura, fixando o zíper nos tecidinhos, no canal do zíper, depois desvira e rebate a costura, tá? Agora, eu desviro e rebato a costura. Vou rebater a costura e já vou passar uma costura aqui, ó. Tá vendo? As bainhas estão aqui, ó. Eu já vou passar uma costura aqui, ó, prendendo essas duas partes, tá? Venho e faço uma costura, 3 costuras, tá? Em três bordas, tá? Nas duas laterais menores e na lateral que tá o zíper. Ok? Costurei um lado, depois eu vou refilar, deixar ele certinho do mesmo tamanho, tá? Então, costurei esse lado, o outro lado eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então, vou colocar aqui, ó, meio com meio. E o forro por baixo. Vou costurar, rebater e fechar as laterais, tá?
Bom, então, olha só, já costurei, tá? Agora eu vou refilar, deixar os dois do mesmo tamanho, bem certinho, tá bom? Bom, então, eu refilei, tá? O final do meu aqui ficou com 4 centímetros, tá? E aí, depois que eu refilei, eu passei uma costura aqui, ó. Aqui não tem bainha, é o tecido normal, tá? Bom, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou destacar o zíper, vou separar as duas partes do zíper, tá? Ó. Desse jeito. Vou dobrar e marcar o meio dele, ó, bem certinho, ó. Marcar o meio aqui. E do outro lado também vou fazer a mesma coisa, tá? Ó, acerta bem e marca o meio. Ok? Agora, a gente vai costurar esse aqui na necessaire, tá? Como que a gente costura essa peça? Eu vou pegar aqui a minha necessaire, a minha parte principal, ó, que é essa aqui, que tem o bolsinho, tá? E eu vou marcar o meio dela aqui também, ó. Então, eu vou juntar aqui, ó, costura com costura, bem certinho aqui, ó. E vou marcar o meio aqui, ó. Tá? Do outro lado, a mesma coisa, ó. A gente puxa aqui, ó, bem certinho, ó. A linha bem aqui. E vem e marca o meio aqui. Tá ok? Bom, que eu vou pegar aqui desse lado do canal do zíper, ó, aqui tá o dentinho do zíper, então aqui é o lado direito, porque eu tô utilizando o mesmo tecido, né, de forro, né? Então, aqui é o meu direito do zíper, então eu vou pegar e vou colocar direito com direito, meio com meio, ó, bem certinho, ó, desse jeito aqui, ó. Tá? Confere, vê se ficou ok dos dois lados, ele tem que ficar da mesma distância dessa costurinha pra essa aqui, tá? E aí, a gente vai passar uma costura aqui, uma costura bem na beiradinha, não é uma costura de pé de máquina, tá? Uma costura bem na beiradinha. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar aqui o meu canal do zíper, direito com direito, meio com meio, e vou passar essa costura, tá? Ó, os dois canal do zíper já estão costurados, já estão prontos no lugar, tá? Agora, eu vou pegar a parte do forro e vou vestir a necessaire nele. Então, o direito vai ficar pro lado de dentro e da necessaire tá com direito pra fora. A gente veste assim, ó, direito com direito, tá? Agora, acerta bem aqui, ó, zíper tudo lá pra dentro, canal do zíper pra dentro, ó. Agora, a gente acerta aqui, ó, costura com costura, ó, bem certinho. Vai acertando, ó, as costuras com costura, tá, ó. Ó, bem certinho. Ó, zíper, o canal fica pra dentro. Ó, uma dica pra vocês. Hoje o vídeo tá cheio de dica, hein? Toda vez que vocês querem costurar alguma coisa e vocês querem que essa coisa fique pro lado de fora, vocês costurem ela pra dentro. Que nem aqui, o canal do zíper, eu quero que ele fique pra fora da necessaire. Então, eu tô costurando ele lá pra dentro. Quando eu quero que fique pra dentro, eu costuro pra fora, tá? Então, sempre é o contrário. Então, fica todo mundo lá pra dentro. Tudo que eu quero que fique pra fora, eu deixo lá dentro, tá? Aí, fica fácil, daí vocês não ficam confusa na hora de costurar. Então, pense sempre isso. Eu quero que fique pra fora, então, eu vou costurar ele lá pra dentro. Tá, ó? Então, prendi nas costuras e agora eu vou passar uma costura em toda a volta. Agora sim, eu passo uma costura de pé de máquina, tá? Ó, costurei toda a volta, tá? Agora, por aquela abertura que eu deixei no forro, eu vou desvirar. Tá? Por aqui, ó.
Ó, coloca o forro pra dentro, bem certinho, empurra bem todo mundo pra dentro, ó. Acerta bem, e aí a gente vai rebater uma costura aqui em toda a volta, tá? Então, eu vou acertar bem, vou colocar alguns alfinetes e clipes aqui, e aí eu já venho passar essa costura, tá bom? Ó, costurei toda a volta aqui, tá? Bem certinho, pezinho de máquina, ó, tá? O canal do zíper pra dentro, tá bom? Agora aqui o forro, olha, eu vou passar uma costurinha à máquina mesmo. Quem quiser, pode fazer pontinhos invisíveis, tá? Mas eu vou fechar aqui com uma costurinha à máquina, bem na bordinha, tá? Ok? Agora, eu vou colocar o cursor. Quem quiser pode colocar 2 cursores, tá? Eu vou colocar um cursor só. Mas quem quiser pode colocar 2. Vou acertar bem aqui, ó, alinhar bem, deixar os zíperes bem alinhadinho e vou colocar o cursor, tá? Fecha as 2 pontas do zíper, tá? E volta, coloca o cursor novamente, para com ele no meio. Ok? Ficou desse jeito. Bom, então, olha só, já cortei, já deixei do mesmo tamanho, acabou ficando aqui 6 centímetros de cada lado de zíper, tá? Pra fazer o acabamento, eu vou utilizar esse aqui, ó, que é aquele tecidinho de 5 por 5, que a gente cortou 2 vezes, tá? Então, eu vou dobrar ele ao meio, desse jeito, ó. Posiciono aqui, ó, dobro aqui, ó, dobro uma bainha aqui. Agora, uma bainha bem pequenininha, nem precisa ir ao ferro, tá? E uma do outro lado. Ó, só pra dar um acabamento aqui nesse tecidinho, tá? Ó, ficou assim, ó. Tá ok? Vou pegar aqui o zíper e vou marcar aqui, ó, a largura do zíper, ó. Seguro bem certinho, pego uma caneta e vou marcar aqui, ó. Meu zíper, ele tem daqui. Ó, desse tamanho. E vou marcar aqui o outro lado também, tá? Nessa marcação que eu fiz, eu vou passar uma costura, tá? Então, isso eu vou fazer nos dois tecidos, pra dar o acabamento nas 2 pontas, tá? Pra costurar, eu deixo as bainhas dobradas assim, ó, desse jeito. E aí, eu passo uma costura nessa marcação e uma costura nessa outra marcação. E o outro, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Ó, costurei os dois, agora eu desviro esse bolsinho aqui. Cortei o excesso também, tá? Vou desvirar e aí eu só encaixo o zíper aqui dentro e passo uma costura, tá? Ó, ficou desse jeito, tá? E aí eu vou encaixar o zíper aqui dentro, ó. Empurra bem o zíper até lá no final desse copinho, desse bolsinho. Ó, aí agora é só passar uma costura aqui, tá?
Ó, como que fica. E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Bom, então olha só, a necessaire ficou pronta, olha que graça, olha o tamanho, a abertura dessa necessaire, super grande, cabe bastante coisa na parte interna e ainda tem esses dois bolsos aqui gigantes, olha, dois bolsos que dá para guardar bastante coisa que você precisa ter sempre à mão. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, quem gostou não esqueça do joinha no vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com as amigas de vocês nas redes sociais, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula.